aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Maria Aparecida, sou estudante do quinto semestre do curso de Licenciatura em História pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB, Campus 6 de Caeté. Esse vídeo é um trabalho produzido em grupo para a disciplina de Laboratório de Ensino da História 5 e a equipe é composta pelas discentes Maria Aparecida Silva Costa, Ivonei Silva Patrecouto, Juscelene de Souza, Nilzeli Brito Duarte e Adelma Silva Dias. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que ele não é tão debatido, não é tão discutido. No caso, é o Holocausto Brasileiro. Nós utilizamos como base para a produção desse vídeo o livro Holocausto Brasileiro, Vida, Genocídio e 60 mil mortes no Hospício do Brasil, de Daniela Abex. Em 1903, foi fundado na cidade de Barbacena, Minas Gerais, o Hospital Colônia de Barbacena. Esse hospital foi o local onde ocorreu o Holocausto Brasileiro. Esse hospital, inicialmente, ele foi criado ali com a intenção de receber pessoas que precisavam de tratamento psicológico, que tinham algum tipo de doença mental. Só que, devido à grande demanda, à grande procura, ele foi sendo ocupado por pessoas ali que não possuíam nenhum tipo de deficiência. Cerca de 60% das pessoas que estavam ali, elas não tinham nenhum tipo de deficiência mental e não precisavam de nenhum tipo de tratamento. As pessoas que foram mandadas para ali eram homossexuais, mães solteiras, alcoólatras, mendigos, pessoas negras, pobres, pessoas sem documentos. No caso, eram pessoas que não eram desejadas ali dentro da sociedade e acabavam sendo mandadas para o hospício. Chegou até casos mesmo de filhas de coronéis, né, de mulheres, de esposas, que não apresentavam nenhum comportamento que era adequado para a sociedade ali da época e acabaram sendo enviadas para aquele lugar. Com isso, o hospital, inicialmente, ele foi projetado para ter uma capacidade de 200 pessoas, de 200 pacientes. Só que ele alcançou uma superlotação muito rápido. Em 1930, por exemplo, ele já contava com cerca de 5 mil pessoas e 5 mil pacientes, se é que a gente pode chamar assim. E com isso, José Consenso Filho, que era o chefe do departamento neuropsiquiátrico de Minas Gerais, ele sugeriu como solução ali para a falta de camas, devido à quantidade de pessoas que tinha, para a falta de cama, para a falta de colchões, a substituição por capim, colocar capim no lugar para as pessoas dormirem. Com essa medida foi possível caber ali muito mais pessoas dentro das dependências do hospital. Um modelo adotado pelo Hospital Colônia, ele foi adotado e foi sugerido para outras instituições. O poder público ele acabou sugerindo que fossem adotadas as mesmas medidas em outros hospitais mineiros. As pessoas que iam para ali, elas chegavam por 3 pontos principais que a autora aponta, que no caso era a polícia, ônibus, que também levava essas pessoas para lá, mas o principal meio de transporte era um trem que tinha lá uma linha ferroviária. No caso, esse trem ele ficou até conhecido como trem de doido. Esse trem ele parava ali na estação Bias Forte, parando ali aos fundos do hospital. Ele trazia pessoas das mais diversas regiões do Brasil. E aí, nessa, ele deixava as pessoas ali. Aí essas pessoas iriam passar por um processo. Que processo era esse? Essas pessoas elas chegavam, iam em filas, né? E aí retiravam suas roupas, passavam por um banho, geralmente de água gelada, e aí depois elas iam passar por um processo de separação ali dentro do hospital. No caso, eles poderiam ser separados por sexo, por idade e até mesmo por características físicas. E aí eles eram obrigados a ficar nus e tomar aquele banho, né? Depois eles recebiam um uniforme de azul, uniforme azul de brim, no caso ficou conhecido também como azulão. E depois disso, as mulheres elas eram encaminhadas para o departamento A, que era conhecido como assistência, e os homens iam para o departamento B. O Hospital Colônia ele era gigantesco e tinha cerca de 16 pavilhões. As pessoas que iam para o Hospital Colônia, elas acabavam perdendo sua identidade, elas perdiam sua história, não perdiam seu passado, e aí chegavam até mesmo a serem rebatizados ali dentro do hospital por não terem mais seus dados. As pessoas elas viviam uma situação completamente degradante e desumana, né? Além de ter que conviver com os animais, como ratos, eles ainda passavam por fome, por sede e por frio. Por dia ali era preparado como alimentação para eles cerca de 120 quilos de arroz e 60 quilos de feijão. Só que isso não era suficiente para a quantidade de pessoas que tinha ali. Com isso, acabava engrossando a comida com farinha de mandioca, na tentativa ali de fazer render aquela alimentação para as pessoas, que era uma alimentação deficiente e insuficiente para a quantidade de pessoas. Além disso, a sede era algo que tomava conta das pessoas, pois ele não possuía um sistema de água potável. Elas chegavam até mesmo a tomar água do esgoto por falta de opção.
Além de tudo isso, muitas das pessoas elas passavam frio por conta das vestimentas, que eles possuíam apenas uma única roupa, uma veste única, e quando era recolhida para lavar, essas pessoas ficavam ali nuas, muitas delas nem tinham roupas. E aí, como a cidade de Barbacena era um local muito frio, acabava que eles se juntavam em pequenos grupos e ficavam ali tentando se aquecer, fazendo esse revezamento para conseguir se aquecer. E até mesmo chegava a queimar alguns retalhos de pano ali na tentativa de fazer fogueiras e manter-se aquecidos. Além dessas condições precárias, as pessoas ali elas passavam por tortura não só psicológica de estar num lugar, muitas delas nem sabiam o porquê de estar ali, e também por tortura física, pois o hospital ele fazia algumas coisas, como por exemplo a lobotomia e também a eletroconvulsioterapia, que era um tratamento para doenças mentais, que era feito ali sem nenhum tipo de cuidado, que era um tratamento com choques, e muitas das pessoas elas não resistiam e acabavam falecendo. Cerca de 60 mil pessoas elas acabaram perdendo a vida no Hospital Colônia e restaram um pouco mais de 200 sobreviventes. Inclusive, a autora ela traz alguns relatos dessas pessoas que ela aponta no livro. Devido à quantidade de mortes, eram muitas mortes diárias, o Cemitério da Paz ele foi construído junto ao Hospital da Colônia. Lá foram enterrados diversos corpos de diversas pessoas, onde foi necessária a construção desse hospital justamente para enterrar as pessoas que iam morrendo diariamente. Olá pessoal, eu me chamo Nilzeli Brito e vou estar dando continuidade à discussão acerca do Holocausto Brasileiro, né? Um dos maiores horrores que aconteceu na história brasileira numa cidade mineira. Conhecendo a necessidade de se falar sobre, né, uma vez que é um ocorrido que parece estar cada vez mais silenciado e encarcerado nas memórias do passado, o livro da jornalista Daniela Arbex, juntamente com a sua resenha crítica, eles trazem, né, de uma forma gradual essa barbárie que aconteceu em solo brasileiro. Tanto que esse hospital ele foi até chamado de o campo de concentração do Colônia. No Hospital do Colônia, este encarcerou dezenas de milhares de pessoas consideradas loucas, tidas como antissociais, e o que na verdade, né, se passou foi que essas pessoas elas acabaram sendo vítimas, né, daqueles tidos como normais, sofrendo todo tipo de desumanização, maus tratos, violência, abusos, fome, frio, dor, açoites, exclusão, além já, né, dessa exclusão social que já estavam passando, estigma, dor, que os internatos, né, sofriam dentro desse hospital. E o que acabou culminando num verdadeiro genocídio, né, em massa no solo brasileiro. E no seu livro, Daniela Arbex, ela vai contar histórias tristes e asquerosas, de separação de mães e filhos após o nascimento. E um dos casos, né, que ela traz como ênfase é o caso de Sueli Rezende, que teve sua filha retirada de seus braços após 10 dias, né, do nascimento desta, Débora Aparecida Soares, a qual foi adotada por uma funcionária do hospital. E Sueli, ela teve uma das passagens mais polêmicas no hospital. Ela foi internada com apenas 8 anos de idade, em 1971, e só saiu de lá com 50 anos em 2011, após a sua morte. Sueli, ela empreendeu uma busca incansável pela sua filha. Ela foi um exemplo, assim, que causava pânico nos demais ali, porque devido à sua condição, devido à separação da sua filha, ela acabou adquirindo depressão e outros tipos de comorbidades, o que levava a mesma a se mutilar, a provocar dor física em si mesma. E também, né, ao ponto em que levou ali a diretoria ali, geral, né, do hospital a até pensar em retirar cárie dentária da mesma, né, e o que acabou não se confirmando. Ela se submetia a vários tipos de coisas assim deploráveis justamente pela sua condição mental, né, devido a essa questão, né, sofrida pelo hospital, chegava até a se alimentar de ratos, o que causava pânico, né, nos demais. Sueli e Débora, mãe e filha, empreenderam, né, uma busca incansável pelo reencontro, o que não houve, porque Sueli ela faleceu antes disso. Só que no livro também traz a questão destas já terem se conhecido, né, por ironia do destino. Quando Débora era pequena, ela costumava passear no pavilhão onde Sueli era interna, e elas tinham uma amizade, um afeto assim uma pela outra, né?
mas elas não sabiam, né, desse laço consanguíneo, que elas eram mãe e filha. E dando sequência, né, nos capítulos, a Arbex ela traz toda uma história, né, traz a questão também dos sobreviventes ao Holocausto, estes que após saírem, né, do colônia, eles conseguiam formar uma nova vida, ter uma vida normal, longe, né, dos muros do colônia do Barbacena. Como foi o caso de Luiz Pereira de Melo, que foi internado apenas por ser tímido, e também de Nilton e Adelino, né, que se conheceram no hospital e depois se casaram, tendo a oportunidade, né, de construir uma vida fora do internato. Mas foram diversos casos que não tiveram o mesmo fim, que não tiveram esse final feliz. Também ela traz, né, um capítulo que fala sobre encontro, desencontro e reencontro, que traz a história de Geralda Cirqueira, que foi internada quando tinha 14 anos, após ela engravidar, né, de um abuso sexual sofrido, praticado pelo patrão dela, este que acabou internando-a. E ela deu à luz a um menino que é chamado João Bosco. Eles também, né, foram separados na maternidade, mas essa Geralda ainda conseguiu ficar um tempo, até os 3 anos ela ainda conseguiu rever o filho, mas após isso eles foram definitivamente separados e a busca, né, ela foi incansável. Tanto que após muito tempo, eles se reencontraram quando João Bosco ele já era adulto, já tinha família, já era próspero, e Geraldo, né, já tinha uma outra família, mas eles se reencontraram. Mas a gente traz aqui essa questão, né, de muitos casos que não tiveram essa mesma finalidade, não chegaram a esse fim. E é a partir daí que a gente traz essa necessidade de se relembrar, de falar, de comentar, né, desse ocorrido, para que ele ultrapasse essas janelas do tempo. Oi, pessoal, aqui é a Delma Silva Dias. Vou estar tratando sobre os capítulos 4, 5 e 6. A respeito da venda de cadáveres, a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade de Juiz de Fora foi uma das primeiras faculdades a estar comprando esses cadáveres, e o professor Ivanzi Vieira foi testemunha dessa compra. Ele era professor da Faculdade de Farmácia. Então, 1.823 corpos foram vendidos pela colônia, né, para 17 faculdades de medicina entre 1969 e 1980. Com subnutrição, péssimas condições de higiene e de atendimento, provocaram as mortes em massa no hospital, onde registros da própria identidade registram, né, apontaram 16 falecimentos em um único dia, devido a uma média, né, quando teve maior lotação. E a partir de 1960, a disponibilidade de cadáveres acabou alimentando essa macabra indústria de venda de corpos. A Universidade Federal de Minas Gerais, ela comprou 543 corpos em uma década, e já a Universidade Federal de Juiz de Fora acabou adquirindo 66 cadáveres entre fevereiro de 1970 e maio de 1972. Vale lembrar que nenhuma família, das famílias, né, desses cadáveres, autorizaram a comercialização, né, e também vinham esses cadáveres, né, essas pessoas, de várias cidades, né, cerca de 15 cidades do estado de Minas Gerais. A respeito, né, do capítulo 5, que é os meninos de Oliveira, são os meninos residentes, né, algumas crianças residentes do município de Oliveira, né, e que elas foram abandonadas por ter deficiência física e mental. Então elas eram levadas até o Hospital de Neuropsiquiatria Infantil, no oeste do estado, e eram rejeitados, né, pelas famílias. Nessa instituição psiquiátrica, né, havia grande violência, inclusive uma menina de 9 anos, ela foi estuprada, né, nessa instituição, e mesmo assim não foi responsável pela interdição do hospital em Oliveira, e sim, né, devido a uma telha que caiu sobre a cabeça do diretor
o que levou a essa interdição. Quando o fechamento foi anunciado em 1976, 33 dessas crianças foram encaminhadas para a colônia, né, em Barbacena. Lá constatou que as crianças recebiam tratamentos igual dos adultos, e as crianças elas sentiram na pele os maus tratos de correntes, dos eletrochoques e tal, e foram tratadas com péssimas condições, né, em salas desfavoráveis. Já o capítulo 6 vai estar tratando sobre a mãe dos meninos de Barbacena, que é a irmã Mercedes, que é uma freira, como é conhecida, que é coordenadora do lar abrigado. No caso, ela tinha um sonho antigo, que era dar aos meninos de Barbacena um lar que não tinham, né? E aí, durante esse capítulo, ela vai estar retratando a forma com que ela cuidava desses meninos. E também com o apoio de algumas organizações, né, que ajudavam ela nesse cuidado. Lembrando que dos 33 crianças que foram parar no colônia, nem todos sobreviveram, alguns faleceram, infelizmente. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Jusilene e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do Holocausto brasileiro. Foram muitas barbaridades, né, que aconteceu nesse local, que foi a colônia em Barbacena, até que no ano de 1961, devido às denúncias que estavam acontecendo ali em massa, né, as pessoas começaram a denunciar as coisas que estavam acontecendo ali nos hospitais, e aí houve uma espécie de varredura na saúde para ver o que estava mesmo acontecendo. Foi aí que o jornalista Luiz Alfredo, que na época ele trabalhava na revista O Cruzeiro, ele consegue adentrar a colônia e faz as primeiras fotografias do local. Consegue presenciar situações terríveis em que as pessoas estavam vivendo ali, né? Elas estavam nuas naquele frio, porque no inverno fazia muito frio mesmo em Barbacena, e as pessoas estavam nuas, de cabeças raspadas, as banheiras coletivas ali, que deviam ter água, estavam cheias de fezes e urina. Eles bebiam água diretamente do esgoto, né, porque não tinha uma fonte de água. Eles bebiam água diretamente do esgoto que escorria ali pelo pátio. A carne era preparada ali diretamente no chão, atraindo moscas, todo tipo de inseto. As camas que eles dormiam eram os capins secos que eram jogados ali pelos corredores do hospital. As pessoas estavam debilitadas nesses locais, largadas mesmo a Deus dará. Uma verdadeira miséria humana escancarada. Sem contar os necrotérios, né, que as pessoas eram jogadas, as pessoas que morriam eram jogadas ali, amontoadas, né, e alguns já em estado de putrefação, em estado de decomposição avançada. Eles viram também lá algumas carrocinhas, né, com uma cruz vermelha, que eram utilizadas para levar esses mortos para serem enterrados no cemitério da base, como assim era denominado. A revista O Cruzeiro, que tinha uma certa aderência nacional nesse período, né? Muitas pessoas tinham acesso, aí eles usaram desse meio e começou a publicar várias matérias denunciando, né? Condenando, fazendo um certo apelo para que as pessoas dessem atenção à situação que estava acontecendo ali naquele hospital. E quando a notícia ela estava, vamos dizer, quentinha, teve até uma certa movimentação. Mas aí quando a notícia ela se abrandou, tudo voltou à estaca zero, né? Tudo voltou a o que era antes, e tinha outras coisas que eles nem sabiam que existiam, que era justamente a venda desses corpos para as faculdades, né? Os corpos das pessoas eram vendidos para faculdades de diversas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, entre outras. Então, por volta de 1969, vários psiquiatras eles se juntam e começam a denunciar, intensificar essas denúncias dos abusos que estava havendo ali no Hospital da Colônia. Quase tiveram sua licença de médico cassada, mas eles não desistiram de denunciar, de lutar por aquilo que eles estavam achando que era certo. Nesse período também, Foucault ele havia lançado um livro que falava sobre a loucura. E esse livro circulou pelas universidades, pelas faculdades ali, e inspirou muitos estudantes
Ele chegou a vir no Brasil, fez uma espécie de tour aqui pelo Brasil, visitou também a colônia e, é claro, ficou horrorizado também com a situação em Barbacena, naquela situação em Barbacena. Pouco foi feito, mas já foi um começo, né? Um outro jornalista chamado Arim, ele começa a documentar a colônia insinsivamente, insistindo, né, nas fotografias, porque ali o acesso já estava mais viável, e aí ele começou a fazer mais fotografias, a gravar mesmo o que estava acontecendo ali, e aí produziram junto com o Ratum um documentário. Só que as pessoas, elas estavam distantes demais da realidade, achavam que aquelas fotografias que eles viram ali não era aqui, e sim de algum campo de concentração da Segunda Guerra Mundial, e na verdade era a verdade nua e crua aqui no Brasil. Só que uma peça-chave começa a entrar aí, que foi o Frank Basília, né? Ele era um psiquiatra renomado ali, ele já tinha grande influência internacionalmente, já tinha conseguido várias coisas, e aí ele estava à frente de um projeto que era o anti-manicômio. Era a forma de dizer que não era mais não queria mais o manicômio, as pessoas não ficar mais em manicômio, o fim do manicômio. E aí muitas pessoas, muitos psiquiatras se juntaram, né? Conseguiram fazer uma espécie de congresso, e aí convidaram o Frank Basília para esse congresso. E aí, quando tiveram retorno que ele viria mesmo ao congresso, eles começaram a intensificar as notícias, né, sobre a colônia, porque se fosse uma coisa só falada, não ia ter tanta repercussão. Então, eles começaram a intensificar mais, a publicar mais as notícias, e aí, para chegar mesmo e intuir o Frank Basília a visitar o local. E assim foi. O Frank Basília veio no congresso, fez as coisas que ele deveria fazer, que ele teria que fazer. Foi levado lá na colônia, visitou a colônia, analisou, viu tudo. E de momento ele não disse nada. E aí voltou, fez uma palestra com os estudantes, mas quando tudo acabou, quando tudo que ele tinha que fazer, ele resolveu as coisas que ele tinha que fazer, ele simplesmente disse, né, para chamar a imprensa, porque ele tinha visitado um campo de concentração no Brasil. Então, a partir daí, as notícias elas começaram a repercutir, a espalhar em nível internacional, e aí que começa a vir o vento da mudança, digamos assim, porque as pessoas elas começaram a resgatar a dignidade de volta, né? Pelo menos iam ter o que vestir, iam poder separar, né, as pessoas que estavam mesmo necessitando de tratamento e as pessoas que não tinham nada. E aí foi o pontapé inicial para poder amenizar um pouco a situação. Olá, pessoal. Bom, vou falar para vocês sobre o 13º tributo às vítimas e o 14º a herança da colônia. Bom, um dos lugares mais temidos da colônia era o prédio localizado entre os pavilhões Arthur Bernardo e Afonso Pena. Inicialmente era usado como cozinha de hospital, mas tarde, né, transformou em um local de experimento, né, um tipo de banho com jato de pressão. Os banhos gelados eram promovidos à noite como forma de castigo. Era uma maneira de debilitar o organismo já fragilizado por doenças físicas e mentais. Mas a denúncia de tortura na instituição provocaram mobilização social. Com isso, o prédio, né, ele foi desativado e transformaram em instituição para discutir critério de internação, a forma de se tratar o doente. Bom, Jairo Toledo era um deles, um do que ajudaram a mostrar a cara do hospício da colônia, criando um modelo que garantisse novas internações, né, e mais repasse de recursos. E como Jairo ele era estudante da medicina, ele se tornou um plantonista, né, passando 24 horas por semana dentro do hospício, conhecendo novas facetas da loucura. Naquela época, os funcionários, eles tinham, né, tinha que tomar conta da porta de cada pavilhão, né? O que acontecesse dentro das salas não era problema de ninguém, era ali. Com esse tipo de gestão,
foi que transformou a colônia em símbolo de covardia e morte. Jairo, ele conseguiu reverter a situação, criando 120 leitos, contando com o trabalho de 2 equipes multidisciplinares, na busca de estabilização de quadros clínicos, né, e de alta, pontuário de data de saída hospitalar, criação de um módulo de casos agudos, o atendimento ambulatório e, mais tarde, Jairo e o médico Ronaldo Simões, eles participaram de um projeto com a implantação de 5 casas de acolhimento, né, sendo o embrião de residência terapêutica. A cidade da loucura começaram a mudar e o intuito de Jairo naquele momento era exibir o material que era juntado ao longo de todos os anos para que as pessoas conhecessem a história da psiquiatria. Para isso, foi inaugurado o Museu da Loucura, o símbolo da colônia, o símbolo onde foi a realidade, de onde começou as duchas. E a herança da colônia. Dentro desse contexto, fala da funcionária Marlene, né, onde ela traz um pouco do que ela vivenciou há quase 4 décadas atrás, né, ao entrar na colônia pela primeira vez, no antigo hospital. Marlene era testemunha do Holocausto brasileiro, resistiu aos piores anos do hospício. Segundo Marlene, o silêncio naquele momento foi a maneira de esquecer o sofrimento imposto a homens, mulheres e crianças. E nessa funcionária, os pacientes encontravam o tratamento digno que eles necessitavam. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E deixem o like e se inscrevam no canal.